Bom sábado a todos. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui nesse sábado conosco. E eu gostaria de iniciar nesse momento dizendo que hoje nós teremos um sermão muito especial, mas muito especial mesmo, porque nós teremos um sermão compartilhado. Tenho certeza que será uma grande bênção para todos nós, e já que é compartilhado, eu gostaria aqui de tomar o meu lugar e também convidar as pessoas que estarão aqui junto comigo, pessoas muito especiais, muito sábias, que estarão compartilhando a mensagem dessa manhã com todos nós. Eu quero convidar, em primeiro lugar, o Paulo Rassi. Paulo Rassi é um dos jovens aqui de nossa igreja. Paulo Rassi, ele é muito conhecido de todos, creio eu, e estará me auxiliando no processo bem especial durante o nosso sermão. Vocês já vão descobrir exatamente como vai funcionar. Agora eu gostaria de convidar duas pessoas muito especiais, e o primeiro deles é o pastor de nossa igreja, o pastor José Cardoso. Então, gostaria de convidar o pastor José para também tomar lugar aqui junto conosco. Acredito que todos vocês já conhecem, já viram o pastor compartilhando algumas mensagens muito bonitas conosco aqui na igreja. E eu também tenho o privilégio de, nesse momento, convidar o pastor geral da Associação Central Sul Rio Grandense, o pastor Marcos Júnior, para também tomar um lugar junto conosco e participar desse sermão todo especial que nós teremos nessa manhã. Muito bem. Estamos aqui com o time formado e eu gostaria de, obviamente, antes de nós mergulharmos no estudo da Bíblia, convidar cada um de vocês a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e, em reverência, nós vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nosso viver. Estamos aqui diante de Ti como Teus servos, queremos nesse momento abrir as Sagradas Escrituras e pedir que o Senhor nos ilumine com o poder do Santo Espírito para que nós possamos entender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Dirija todo o processo do culto e esse sermão. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Nessa manhã nós teremos um formato muito especial. Eu e o Paulo estamos aqui e nós teremos a função de fazer alguns questionamentos. Nós vamos fazer algumas perguntas e nós temos aqui o pastor Marcos e o pastor José que nos ajudarão, nos auxiliarão respondendo essas perguntas biblicamente. Então nós faremos um sermão bem didático para que todos nós possamos sair daqui abençoados por Deus. Gostaria então de, nesse momento, passar a palavra para o nosso amigo o Paulo Rassi e nós iniciaremos então o sermão dessa manhã. Bom sábado, igreja. Espero que vocês estejam bem. Também cumprimento os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo pela internet. É um prazer ter vocês conosco e esperamos que em breve possamos estar todos aqui reunidos na casa de Deus novamente. Eu gostaria de convidar vocês para abrirem o texto bíblico de Mateus 28. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante que a gente escuta bastante, principalmente aqueles que participam das escolas sabatinas. Cada vez mais nós temos ouvido falar sobre uma palavra: discipulado. Aqui, quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Eu ouvi, hein, pastor? Eu ouvi, vou esperar mais um pouco. O texto bíblico de Mateus diz assim, vamos para o verso 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder e autoridade no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é um texto bem interessante, né, que ele traz uma ordenança. E eu vou pegar minha colinha aqui, para a gente não fugir muito, para perguntar o seguinte para os nossos pastores. Pastores, a Bíblia ela traz uma ordenança muito clara: ide e fazei discípulos. O que significa, na opinião de vocês, baseados na Bíblia, obviamente, né, essa questão do ir? Isso se aplica ainda para os nossos dias? Ou isso foi uma coisa que Jesus disse lá atrás e a gente já cumpriu essa missão?
Muito bem. Primeiro, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no verso 18, né? Antes de falar do ir. O verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada. É importante que há um link aqui na autoridade que foi dada no céu e na terra, para que a gente possa entender o id. Se você for a Daniel, capítulo 7, você vai perceber que aqui há menção a essa autoridade, tá bom? Dê uma olhada aí, Daniel. Olha o que diz aí o capítulo 7, dentro do contexto ali da visão dos animais. E diz assim, o verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E se você olhar logo na sequência, você vai ver que está falando ali também, não é, de Cristo Jesus. E se você pegar, por exemplo, um outro texto, além desse de Mateus, capítulo 28, que a gente viu, eu gostaria que você desse uma olhada também num outro texto que está aí também nos Evangelhos, que é Mateus capítulo 7, verso 29, ainda sobre o domínio. Olha o que diz aí Mateus 7, 29. Diz assim, o final do Sermão do Monte: porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, primeiro nós temos que entender quem dá a ordem, e é aquele que tem autoridade. Então, esse é o ponto. Quem tem autoridade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele dá aqui um rumo, ele mostra para eles, não é, naquele momento, para os seus seguidores, qual deveria ser o caminho. Por quê? Porque ele tem autoridade para fazer isso. E logo em seguida, nós vimos o texto de Mateus 7, ele não tinha uma autoridade simplesmente porque foi colocado, conforme diz Daniel 7, porque ele realmente vivia o que falava. E essa é a diferença, né, entre aquele que é colocado, mas não vive, e aquele que é colocado e vive. Então, Jesus, ele simplesmente diz assim, eu estou falando isso porque eu tenho autoridade para falar. E aí, o id, agora respondendo um pouquinho a questão, só para a gente entender, no grego, esse verbo aqui, né, que é o verbo poreumai, ele está no particípio circunstancial. O que significa isso? Se você não levar em conta a frase toda, você vai ler, ou vai traduzir quase que no gerúndio no português, indo. Mas o problema é que o verbo fazer discípulo, tá, que tem a ver com mateteus no grego, ele está no imperativo. E existe uma regra no grego que é o seguinte: quando um verbo no particípio circunstancial ele é seguido de um verbo no imperativo, ele também se torna imperativo. E todos os verbos que vêm depois dele. E se vocês olharem, todos os verbos que vêm depois dele, o batizar, não é, que no grego tem a ver com batizondes, ou ensinar, que é didadascontes, na realidade eles também ficam no imperativo. Então, por que é traduzido como id? Porque o verbo principal, que é fazer discípulo, a mensagem principal, que é fazer discípulo, está no imperativo. Ok? Então, essa é uma regrinha de grego que é importante a gente entender. Então, Jesus, ele fala isso porque ele tem autoridade. Não é porque simplesmente veio na cabeça dele agora, eu vou dizer alguma coisa para vocês, não tenho o que dizer e vou dizer isso. Não, ele fala porque isso tem a ver com a essência daqueles que o seguem. E a autoridade é essa que é daquela pessoa que cumpre isto que Cristo disse, ela vem dele, né? Isso que eu acho mais lindo. É Jesus quem dá autoridade, Jesus também quem dá o comando. Então a autoridade para quem prega o Evangelho é a mesma autoridade de Jesus Cristo, por isso a certeza de que tudo vai dar certo quando nós pregamos o Evangelho. Amém. Muito bem. Seguindo então, gostaria de fazer uma outra pergunta para nós dialogarmos a respeito dela. Nós vivemos na era da informação. Acredito que ninguém duvida disso, até porque todos estamos com os nossos smartphones aqui e temos conexão à internet. E o pastor José já fez um sermão onde vários levantaram as mãos dizendo que tem redes sociais aqui nessa igreja. Inclusive no YouTube agora nós temos pessoas conectadas conosco. Nesse mundo da informação, nós percebemos que algumas empresas, às vezes, que trabalham apenas com essas informações, ganham bilhões de dólares, enquanto algumas empresas que produzem algo de fato não têm o mesmo rendimento ou a mesma lucratividade. Essas redes sociais, elas funcionam ali com a ideia de influenciar. E nós temos hoje influenciadores, pessoas que postam as coisas para influenciar as pessoas a tomarem algumas atitudes. E é comum ter pessoas, por exemplo, com 1 milhão, 2 milhões de seguidores nas redes sociais.
A pergunta que eu gostaria de fazer aos nossos pastores agora é a seguinte: nas redes sociais, uma pessoa geralmente diz influenciar milhões de pessoas. Na questão do discipulado, ir e fazer discípulo, nós também trabalhamos dessa forma? Ter seguidores, obter seguidores significa ou pode ser entendido como uma maneira pela qual a gente pode fazer discípulos também? Ou nós precisamos agir de uma maneira diferente para poder alcançar discípulos para Jesus? Nós precisamos entender o seguinte, ter seguidor no Twitter, sei lá, no Instagram, Facebook, seja lá onde for, não tem muito a ver com a ordem aqui. A ordem aqui ela está dizendo o seguinte: ide, tá? Pegue o verbo, nós vamos ficar aí praticamente a manhã toda nesse texto aí. Fazei discípulos, mas existe uma missão. De que forma? Batizando e ensinando. Ter seguidor apenas não significa que eu estou discipulando. Eu posso ter, por exemplo, um canal que eu poste lá mensagens bíblicas, que eu poste sermões, poste qualquer outra coisa, estudo bíblico. Mas se eu não fizer aquele meu discípulo um missionário, eu não estou cumprindo a missão. E isso é muito importante, porque nós temos na igreja membros e discípulos. Membros não são discípulos, portanto não cumprem a missão. Discípulos cumprem a missão. Então, na igreja é muito claro, Jesus ele refletiu isso quando ele falou, por exemplo, do joio e do trigo. E ele diz assim: o trigo é aquele que cumpre a missão, o joio não cumpre, mas está na igreja. Então nós precisamos entender, ou os bodes e as ovelhas, tem várias ilustrações que Jesus coloca assim. Então nós precisamos entender o seguinte: fazer discípulos significa formar missionários. Fazer discípulos significa levar pessoas a também pregar para outros. Então a nossa missão não é batizar. A nossa missão principal, essa é a missão secundária. Se você pegar a estrutura em que a frase foi escrita na língua grega, você percebe nitidamente que a essência do verso é fazer discípulo. Não é batizar nem ensinar. E não é nem ir. O ir, batizar e ensinar são verbos circunstanciais que estão no particípio, mas que são anexo à mensagem principal do imperativo, que é matetes, fazer discípulos, fazer pupilos, fazer pessoas que se multipliquem com a mesma tarefa de pregar como você. Então, entendamos de maneira muito clara, nosso papel como filhos de Deus é fazer discípulos. Aí vem o como. Como que eu faço? Batizando e ensinando, e indo, né? Então, a nossa tarefa não é centrípeta, quanto era Israel. Israel foi colocado, se você pegar o mapa mundi, você vai ver que Deus colocou eles, a Terra Prometida, numa ligação entre a Europa, entre a África e entre o Oriente Médio. Pega aí o mapa mundi. E você vai ver que Deus colocou eles estrategicamente ali para que as pessoas, as nações, fossem atraídas ao ver o sucesso deles. Só que eles falharam nesse plano missionário de atrair, ou seja, de fora para o centro, centrípeto. E aí Jesus vem e estabelece o plano centrífugo. Aqui a base, está aqui. Ir para quê? Não só para trazer membros para a igreja, não. Nós precisamos trazer discípulos, ou seja, nós precisamos nos multiplicar através dessas pessoas. Eu posso estar 20, 30, 40 anos na igreja e não ser um discípulo. Porque eu não levei ninguém a Cristo e essa pessoa também não levou ninguém a Cristo. Então, o que é fazer discípulo? É eu ter espiritualmente filhos e netos. Então, por exemplo, eu levei alguém ao estudo bíblico. Essa pessoa que eu levei ao conhecimento, porque o discipulado tem a ver com crença também, não tem a ver só, não é, com o depois da crença, porque alguns questionam isso. A crença está dentro do processo discipulado? Claro que está, porque a crença determina a minha visão de mundo, a minha cosmovisão e determina o meu comportamento. Então eu preciso trabalhar a crença. Então no momento em que o meu filho espiritual passa a ter outro filho, eu cumpri o ciclo. E se meus filhos espirituais que eu levei a Cristo não estão pregando, eu não discipulei talvez. Talvez não, com certeza. Então, na igreja existem membros e discípulos. Eu posso ser membro 50 anos na igreja e não cumprir a missão, e me perder. Porque eu não cumpri, eu não me tornei um cristão por essência. Não sei se vocês estão entendendo, o assunto é bem amplo, esse assunto dá para ficar aqui uma semana falando. Inclusive, pastor Marcos, muito bem colocado suas palavras. Existe hoje duas palavras que elas também são importantes, que é o atracional e o missional. O atracional é aquela coisa, só de você trazer as pessoas para
a igreja. O plano de Cristo não é que nós sejamos atracionais. Antes, nós temos que sermos missionais, que é irmos até onde as pessoas estão, nos relacionarmos com elas. E então, o processo se segue até que elas se unem conosco nesta congregação. Porque a igreja nada mais é do que uma congregação de pessoas que seguem a Cristo. Então, é importante termos em mente essa ordem de Cristo, de ir, né? Mas não é o ir o principal, é o fazer discípulos, é o matetês o principal. Agora, um outro ponto, que eu falo da minha experiência, assim, irmãos. Quando eu fui à igreja, num primeiro momento, eu fiquei 3 meses sentado, assim, né? Ouvindo, sentado na escola sabatina, sentado, ouvindo os pastores, os pregadores. E o Paulo, eu sei que o Paulo é missionário, ele vai concordar com o que eu estou falando aqui. Chega um momento que você já não consegue mais só ficar sentado. Você não consegue mais. Se você ficar muito tempo só sentado, alguma coisa vai começar a te faltar ao longo do caminho. Então chega um momento que você se obriga a cumprir a missão de Cristo, para a sua saúde espiritual acontecer. Tá, pastor, mas eu não sei dar um estudo bíblico, também não sei pregar. Não é só assim. Deus te dá dons. Os que tocaram, os que se envolveram, os que ajudaram, os que amaram alguém. Tem muitas formas de cumprir a missão, né? Então eu queria pontuar essas duas coisas: irmos até as pessoas, trazermos elas, tornarmos elas discípulas, e também de nos envolvermos com a missão, não ficarmos no banco, usarmos os dons que Deus nos deu, a fim de que não nos falte alguma coisa, porque chega um momento que você já não consegue mais só ficar ali, né? O Espírito Santo te leva para a missão. Isso são tópicos bem interessantes, né? Então a gente fez a distinção aqui entre seguidores, que os pastores colocaram aqui na linguagem bíblica como membros, e os discípulos, que são de fato aqueles que estão cumprindo a ordenança ali de Mateus 28. E esse ponto que o senhor colocou, pastor, é bem importante, né? A noção que Jesus colocou. Ele fala primeiro: olha, eu tenho autoridade, e eu peço para que vocês, indo, façam discípulos. Então mostra uma questão de continuidade, uma necessidade de a gente fazer discípulos em conjunto, de forma em andarmos juntos. Mas tem uma questão que o senhor... Só um detalhe, né, Paulo? Veja que o verbo, ele fica imperativo. Sim, ele se torna imperativo. É o id, então não há uma opção de eu não querer fazer. Sim. Porque alguns questionam assim: tá, mas eu vou pegar o estudo bíblico, tá? Dar estudos bíblicos é uma questão, alguns dizem assim, é uma questão de dom. Não. O dom do ensino, sim. Ensinar é uma questão de dom. Mas dar estudos bíblicos, passar a mensagem de salvação, não é uma questão de dom, é uma questão de missão. Não é uma opção que eu tenho. Como discípulo, eu não tenho opção de não dar estudos bíblicos. Eu posso, talvez, não ter a habilidade de ensinar, porque Deus não me deu esse dom. Aí é diferente. Então, nós temos que entender que ensinar as pessoas, batizá-las, né, mostrar o caminho, é uma obrigação de todos. O livro Serviço Cristão, na página 9, a inspiração, a profetisa de Deus diz assim: todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Não há opção de eu não pregar. Então, quando eu opto em não pregar, eu me coloco na situação de membro de igreja, não de discípulo. Sim, a gente deixa de cumprir a ordem de Jesus. Daí o senhor falou sobre, nós começamos a discipular, em algum momento, faz parte do ciclo, o batismo. E a minha pergunta é no sentido seguinte: ali muito claro que a gente tem que fazer isso. Mas, será que quando a gente faz o batismo, o ciclo se interrompe? Eu pergunto isso porque, assim, todos os anos, muitas pessoas se batizam. Graças a Deus, a igreja do Guatemi, ela é muito missionária, ela batiza muitas pessoas. Mas, infelizmente, alguns amigos meus já deixaram a caminhada cristã. E é natural, cada um faz as suas escolhas e tudo mais. E eu fico me perguntando, mas se o batismo é o auge, por que isso acontece? Ou será que ele não é o auge? Será que tem algo a mais? Eu vou pedir para o pessoal, posso falar aqui, pastor? Vou pedir para o pessoal lá da tela, eu imaginava que nós íamos ir para esse rumo, e eu queria colocar aqui algumas imagens para a gente entender. A primeira é essa que nós chamamos de roda do discipulado. Vocês estão vendo aí, né? Ok, vamos tentar entender. Essa roda ela é baseada em Mateus 28, versos 18 a 20, tá? Ela é bíblica, primeiro ponto, extremamente bíblica, baseada nos verbos que nós encontramos aí no texto, e ela mostra como que é, e aí responde aí, Paulo, a questão do ciclo do discipulado. Essa aqui é a roda do membro, vamos dizer assim, ou do discípulo, não do membro, né? Do discípulo.
Essa é a minha roda de desenvolvimento da minha caminhada cristã baseada na Bíblia. Isso aqui não é coisa de homens, é de Cristo. Então Cristo diz assim: vocês têm que ir. E nós entendemos que a comunhão, o relacionamento e a missão são os caminhos iniciais de alguém que começa a ir em direção ao cumprimento da missão. Eu não tenho como pregar para alguém se eu não estudo a Bíblia todos os dias, se eu não oro todos os dias. Eu não tenho moral para fazer isso, eu não vou ter talvez nem estímulo para fazer isso. Então, primeira coisa, para eu cumprir, para eu dar o pontapé inicial da roda do discipulado, eu tenho que ser uma pessoa de comunhão com Deus. Então, por isso que o C vem em primeiro lugar ali, comunhão. Relacionamento. No momento que eu tenho comunhão com Deus, relacionamento com Deus, eu passo a ter relacionamento com pessoas, mas de maneira, não assim, de qualquer jeito, não é ocasional, ela é intencional. Então eu passo a viver em prol do discipulado. Todas as oportunidades que eu tenho, eu penso, eu encontrei o pastor Henrique na parada de ônibus, como que eu posso pregar para ele? Eu estou na faculdade, como é que eu posso, de alguma maneira, levar Jesus? Eu vou ser intencional, então eu começo a me relacionar. E eu começo a cumprir a missão, que é o M, que a gente tem aí nos cartões da Escola Sabatina. Aí, como consequência, eu passo a ensinar aquilo que eu sei. Tem gente que diz assim, eu não sei dar estudo bíblico. Eu não entendo sinceramente, eu não entendo essa afirmação. Para mim, não entra na minha cabeça. Porque se você foi transformado por Cristo, Cristo fez alguma coisa por você, você sabe dar estudo bíblico. Conte o que Deus fez por você. Talvez não aquele formal de pegar um caderninho e dar, mas... Faça do seu jeito, mas fale das coisas eternas da Bíblia para a pessoa, daquilo que Deus fez por você. Então não existe essa, eu não sei dar estudo bíblico. Quando eu digo eu não sei dar estudo bíblico, eu posso ter duas leituras dessa frase. Ou eu quero me eximir da minha obrigação, não é? Essa é a primeira leitura, ou realmente eu não estou afim, sei lá, de alguma forma. Nós tivemos aqui, pastor, um batismo nessa igreja. Para mim, esse ano, tivemos lindos batismos, e esse foi um deles. Que foi um batismo de uma pessoa que tomou a decisão pelo batismo com base na observação de testemunho de um irmão e de uma irmã de uma família dessa igreja. Óbvio que depois ela recebeu o estudo, mas essa família foi o estudo bíblico para eles, e depois falaram do que Deus fez por eles, e depois fizeram um estudo das doutrinas. Então eu entendi que foi um processo muito espiritual, muito guiado pelo Espírito. E sabe, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Todo mundo pode dar um estudo bíblico, como o pastor Marcos bem falou. E se você não sabe, às vezes, dar aquele estudo bíblico doutrinário, nós temos aqui um punhado de gente que dá estudo bíblico de cabeça para baixo, de cabeça para cima, faz uma dupla com essa pessoa e se envolve na salvação de alguém. Para fazer discípulos, você também não precisa... Você pode usar a sua influência na escola, no lugar onde você está, você pode usar a sua influência para ir trazendo, aproximando essa pessoa de Cristo. Então, assim, Deus nos dá muitas formas e a autoridade é dele. Então, eu acredito que nós todos como igreja temos sim condições de darmos os estudos bíblicos que as pessoas precisam. Para fechar, para responder a pergunta, aí entra o terceiro passo aí da roda de discipulado, baseado em Mateus, capítulo 28, 18 a 20, que é o batismo. Mas veja que ela não está no final do processo. Ela está aí no meio. Por quê? Porque o batismo, de acordo com o texto, faz parte. Ide, fazei discípulos. Não existe discípulo sem batismo. Tá? Mas ele não é o fim. Ele não é o fim do processo. Você percebe ali que nos estudos bíblicos a gente colocou discipulado pré-batismal de maneira didática. Por quê? Porque eu discipulo a pessoa quando eu começo a ensinar as verdades do céu para ela. Vamos pegar um exemplo de um pai e um filho. Quem é que tem que dar estudo bíblico para o filho? De acordo com a grande comissão. É o pai. Porque se ele é filho, ele tem que discipular o filho. E ele começa discipulando o filho, a filha, ensinando. E ele vai ensinar as verdades bíblicas. E isso vem antes do batismo. Vamos supor que o filho batiza. Parou aí o discipulado? Não. Agora ele tem que enviar o filho e formar o filho um missionário, para que esse filho ganhe outro que vai se tornar seu neto espiritual. Você percebe? Então nós precisamos entender que esse é o ciclo discipulado. A mesma coisa, eu dei o exemplo aqui de pai e filho, mas eu vou dar o exemplo de um instrutor bíblico, alguém que você está dando estudo bíblico. Por exemplo, se eu estou dando estudo bíblico, eu preciso ensinar a pessoa que eu estou dando estudo bíblico também a ensinar a outra pessoa, a dar estudos bíblicos, a falar do amor de Deus. E aí você percebe que daí vem um envio. Jesus disse, ide, ele já está enviando no ide. Ide,
Centrífugo, não é atrair. Porque a gente acha que o nosso papel é trazer gente para a igreja. Isso é um erro. Nosso papel não é trazer gente para a igreja. O nosso pastor falou muito bem antes aqui. O nosso papel é ir onde as pessoas estão. E se elas vêm à igreja, é sinal de que nós fomos até elas. Porque se a igreja se torna vazia, é sinal de que a igreja não está cumprindo a missão, ela não está indo. É o que Deus faz, né? Ele não espera que nós vamos até Ele, mas sim Ele vem até nós. E veja, o plano dos judeus, o plano centrípeto era esse, de atrair as nações. O exemplo é, por exemplo, nós podemos pegar o rei Ezequias, né? Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias recebeu os babilônicos, e quando ele recebeu, os babilônicos estavam ali, né? Nós queremos saber o segredo de Judá, porque eles estão ganhando todas as batalhas. E Ezequias, em vez de dizer que o segredo era Deus, ele foi mostrar o quê? Os tesouros. Ele foi lá e mostrar o cofre. E aí é uma prova clássica de que o povo de Israel falhou. É um exemplo clássico. Nosso papel não é trazer as pessoas para a igreja, nosso papel é ir até as pessoas. E aí então o envio, seja o meu filho que eu dei estudo bíblico, seja a pessoa que eu dei estudo bíblico, e aí o ciclo continua. E daí ela começa a estudar a Bíblia, a se relacionar, ela começa a pregar, e ela começa a dar estudo bíblico para outra pessoa, e daqui a pouco eu vou falar sobre o plano de multiplicação, que é esse que nós precisamos entender. Hoje nós estamos muitas vezes numa adição, e esse é um problema. Muito interessante nós sabermos que então a questão do batismo, ela está atrelada ao discipulado. Ela está intimamente ligada com o fato de dar continuidade àquilo que está acontecendo. É um processo cíclico. É algo que acontece e precisa acontecer novamente. Mas, pastor, eu acho que é interessante nesse momento a gente responder uma pergunta, né, pastores? É importante a gente responder uma pergunta relacionada à vida daquele que foi batizado. Depois que ele foi batizado, o ciclo para por ali? Qual é a missão que agora cada uma das pessoas que foi batizado recebe da parte de Deus? E uma outra pergunta que vem atrelada a isso é o seguinte: só quem foi batizado pode dar continuidade a esse ciclo? Só quem nasceu de novo no reino de Deus? E é interessante ver também a declaração que Jesus Cristo dá, dizendo que estará conosco até a consumação dos séculos. Por que isso é tão importante no entendimento da função que nós recebemos quando nós nascemos novamente? Bem, vocês perceberam aí que o batismo está, né? Se você olhar aí na tela, você vai ver que a roda discipulado tem o batismo. Veja, alguém pode entrar na roda sem ser batizado pelas palavras de Jesus? Não. Porque Jesus disse assim: ide, fazei discípulos, que é o verbo principal, não é? Matetes, e aí então batizando. Então o ciclo do discipulado ele contém o batismo, não tem como você tirar o batismo. Entendeu? Então, se você está conhecendo, você é nosso amigo aí, está estudando a Bíblia, e faz tempo que você está aí para se batizar e não se batizou, por favor, tome a decisão para que você possa entrar no ciclo. Entende? Você precisa tomar a decisão logo, porque o batismo faz parte do processo, e quem falou não fui eu, quem falou não fomos nós, não foi a igreja que determinou, foi Cristo Jesus. Então, e ele fala, por quê? Porque ele tem autoridade, o verso 18 diz, ele tem autoridade, a autoridade é porque ele é Deus. Ok? Então, é importante, eu não sei se está respondendo a tua pergunta, pegando aqui, eu lembro do batismo, né? Tem que ter o batismo no ciclo, não tem como fugir, mas não é o fim. Muitas vezes nós achamos que a pessoa batizou, a gente abandona a pessoa. Por favor, os novos estudos agora, irmãos, que a igreja está preparando, e a gente está assim, ansioso para que esse estudo chegue já no início do ano que vem, é justamente propondo de que a pessoa batize no meio do estudo e se dê estudos depois, ensinando ela a discipular outros, inclusive levando ela a dar estudos bíblicos, para que outros, ou testemunhem, para que outros possam também fazer parte desse ciclo. Ok? Não sei se respondeu, pastor. Claro, a pergunta era justamente essa. Eu preciso então ser batizado para poder continuar esse ciclo do discipulado? E a certeza, né, que Jesus Cristo nos dá, ok, eu fui batizado, eu percebi que Jesus Cristo me enviou numa missão. O que me traz de conforto a mensagem de que Jesus Cristo estará junto comigo? Isso faz diferença na minha vida agora que eu recebi essa missão? Quer responder, pastor? Eu combinei com o pastor Marcos, porque eu estou sempre aqui falando para vocês, né? Então, nós temos aqui o nosso pastor geral, combinei com ele que ele ia falar bem mais que eu. Por isso, pastor, por favor, mais uma vez. Sim, a ideia é a seguinte: o que nos traz, o que nos causa a certeza de que Jesus Cristo estará sempre conosco? Ok, eu creio que as próprias palavras, porque veja, o verso 18 quando ele diz assim, eu tenho autoridade, e daí o verso 20 ele diz assim, e eu estarei convosco, e quando ele diz ide, ele não está dando opção de nós não termos a companhia dele.
Ele está dizendo assim: vocês vão, se vocês cumprirem, eu vou estar convosco até o final. Então, quando eu prego, eu não preciso ter medo. Quando eu dou um estudo bíblico, faço uma visita missionária, eu não preciso ter medo, porque anjos me acompanham e o próprio Cristo me acompanha. Na realidade, amigos, nós precisamos entender uma coisa que é muito difícil o ser humano entender. Quando nós fizemos esse trabalho, nós fizemos o trabalho mais importante que existe no planeta. Mais importante que um presidente de república, mais importante que um juiz. Sabe? Nada é mais importante nesse mundo do que cumprir a grande comissão. Às vezes a gente valoriza alguém que tem nível acadêmico, não é? Alto, tem doutorado, pós-doutorado, alguém que tem, quem sabe, recursos financeiros, alguém que tem status. Queridos, nada tem mais status no reino de Deus do que você discipular alguém. Para Deus, quando Deus olha assim, quem está discipulando está no mais alto nível. Só que nós muitas vezes não vemos isso, nós não entendemos assim. Nós não valorizamos, por exemplo, não é, o trabalho missionário. Para nós estamos indo em nome de Deus. Essa igreja é a embaixada do céu. As paredes aqui não tem muito valor, tem valor talvez financeiro, mas valor para o céu não tem muito valor. Mas esse lugar foi dedicado um dia. Por quê? Porque aqui iriam se reunir pessoas que iriam representar o céu e que sairiam como embaixadores nesse planeta, seja aqui no Passo da Areia, seja onde for, e iriam agora falar em nome de Deus. Nem um juiz, nem um presidente da república, ninguém tem mais autoridade nesse planeta do que alguém que faz discípulo. Ninguém. E a gente precisa entender isso. Que bênção ouvir isso, pastor. Muito bom mesmo. E eu queria trazer a coisa um pouco, o pastor está explicando a coisa biblicamente, um pouco para o lado também da experiência, né? Quando eu comecei a tentar pregar o evangelho, eu tinha um medo, pastor, que era o medo de ser invasivo. As pessoas hoje não são muito reticentes ou reservadas. Eu tinha medo de ser invasivo, de como é que eu vou falar para Jesus com esse amigo se eu conheci ele num contexto que não tinha nada a ver com Jesus. Aí eu vou parecer, às vezes, invasivo ou o crentão chato. Eu tinha um pouquinho de medo, fruto da inexperiência. Aí um dia alguém me disse alguma coisa que eu repito hoje. Você só é invasivo quando a pessoa diz que você é. Antes disso, você não pode julgar. Você não pode dizer assim, eu não vou falar para a pessoa porque eu posso me tornar invasivo. Porque a pessoa está te olhando e ela está dizendo assim, quando é que esse camarada vai me falar de Jesus? Quando é que essa pessoa vai me falar da igreja dela? Eu vejo ela com Bíblia, eu não vejo ela no sábado, porque ela está na igreja. O seu amigo da faculdade está esperando isso. O seu vizinho está esperando isso, porque ele vê você sair de casa e voltar. E às vezes a gente tem medo de ser invasivo. A gente só é invasivo quando a pessoa estabelece o limite. Ela diz, não, eu não quero ouvir isso. Aí você recua. O evangelho, ele tem o direito, a pessoa tem o direito de negar. Mas você dá mais umas tentativas também, né? Não vai desistir na primeira. Agora, você não é invasivo. Sabe por quê, pastor? Porque a ordem de Cristo é esta. Quando nós achamos que estamos nos tornando invasivos, obviamente tem discussão em cima disso, porque a pessoa também não pode ser uma insistência, não dá para ir por esse caminho. Mas quando nós nos colocamos assim, com este medo de nos tornarmos, isso pode nos impedir de cumprir a missão. Então, buscar um equilíbrio bem legal nessa questão algo interessante a ser pontuado. Nos encaminhando para a nossa última pergunta aqui desse primeiro bloco, né? Eu gostaria de fazer montar um cenário aqui, buscando um pouco da pergunta do pastor Henrique e das respostas de você. Seria assim: eu conheci a igreja agora, comecei a ter os estudos bíblicos, comecei a estudar, aprender sobre Jesus, ainda não me decidi pelo batismo. Mas eu já senti vontade de compartilhar isso para outras pessoas, porque aquele estudo é legal, de repente até convidar para ter o estudo junto com o pastor Henrique, que é uma pessoa extrovertida, que está falando muito bem, aquilo me faz bem. Eu quero compartilhar isso para outras pessoas. A minha pergunta é, nesse cenário, essa pessoa ela tem autoridade para fazer isso? Ela tem liberdade para fazer isso? Cristo incentiva que se faça isso mesmo antes do batismo? E a segunda pergunta é, se, por outro lado, o outro irmãozinho que não é o pastor Henrique, que deveria estar junto com o pastor, a dupla missionária que não está indo junto com o pastor Henrique, ele deixa de ser um discípulo de Cristo quando ele
foi muito ativo, mas em algum momento ele decide, agora eu vou tirar uns anos sabáticos aqui, eu estou muito cansado. Não que eventualmente as circunstâncias da vida não forcem a gente, né? Mas intencionalmente, tendo condições, ele decide não participar desse ciclo. Ele optou por deixar de ser discípulo de Cristo, mesmo sendo batizado? A pessoa que não é batizada, se você voltar ali à roda discipulado, que é baseada na Bíblia, ela pode ser um discípulo sim e deve pregar. Faz parte do discipulado antes do batismo, ela já se tornar uma missionária. Então não há nenhum problema, acho que isso está claro. Segundo ponto, alguém pode deixar de ser discípulo? Claro, claro que pode. No momento em que eu rejeito a missão, eu deixo de cumprir o caminho do discipulado, eu saio do caminho do discipulado, eu saio do processo da roda do discipulado. E eu posso sair na hora que eu quiser, Deus me dá essa liberdade. Se eu quiser sair na primeira parte, na segunda, na terceira ou na quarta. Só que, obviamente, consequências virão. Porque cristão não é aquele que frequenta uma igreja, cristão é que cumpre a missão de discipular, de fazer discípulo. Porque às vezes a gente diz, eu sou cristão, mas se eu não faço o que Cristo fez, eu não sou cristão. Eu digo que sou cristão. Aí é uma diferença muito grande. Então, ser cristão é fazer parte do processo de Mateus 28, 18 a 20, que é fazer parte do processo da roda discipulado. Formar missionários. E eu diria assim, é muito simples ser um discipulador. Quem é pai, por exemplo? Quem é pai, mãe? Amigos, pai e mãe já têm a obrigação natural de discipular seus filhos, de formar os seus filhos missionários. Por exemplo, se eu quero que o meu filho seja missionário, mas eu não trago eles aos cultos, eu não levo eles a visitas missionárias, eu não ensino eles a dar estudos bíblicos, eu não vou cumprir o papel meu de discipulador com eles. Então Deus naturalmente já deu para o pai e para a mãe a obrigação dentro da comissão, da grande comissão, de discipular aqueles que estão em casa. Então, se um filho se abandonar o caminho, mas eu fiz a minha parte, o problema é dele. Agora, se o filho abandonar o caminho e eu não fiz a minha parte, o problema é meu. Eu não tenho filhos, mas uma coisa que eu observo é que os pais eles têm a incumbência de preparar os seus filhos para a vida. Ou seja, em algum momento eles vão... Para a vida eterna. Para a vida prática e para a vida eterna. Então, é um bom exemplo de como funciona o ciclo, né? Recebeu, ensinou e preparou. Dentro desse cenário, a gente vai entregar a palavra então para o senhor, ou as considerações também aqui do pastor José, para que o senhor possa se encaminhar para o segundo momento, onde o senhor vai fazer o fechamento da mensagem dessa manhã. Por favor, pastor José, pastor Henrique. Minha consideração, irmãos, é o chamado de Cristo a nós, né? Para pregarmos o Evangelho. Eu sei que tem alguém que você quer levar aos pés de Cristo, talvez você não sabe como. A mensagem de Cristo é, primeiro, amar as pessoas, ganhar a confiança, abençoar as pessoas. Eu lembro de uma experiência que uma pessoa me contou, assim, coisa de 30 segundos, que ela me disse que um dia encontrou alguém na rua, fez amizade com a pessoa, pegou o telefone, ligou para a pessoa, disse assim, eu gostaria de ir na tua casa para te levar uma caixa de bombons. Descobriu que a pessoa gostava. E ao ligar, combinou um horário com a pessoa, era uma bancária no centro de São Paulo, foi até lá e a bancária atrasou-se. E São Paulo é chuva, né? À tarde, a terra da garoa. Choveu, ela ficou lá se molhando 2 horas esperando a bancária chegar. E aí então, a bancária chegou, ficou boquiaberta, ela disse assim, eu não acredito que você esperou todo esse tempo aqui para me dar esse presente, na chuva. Ela disse, esperei. Por que você fez isso? Fiz isso porque Cristo me manda fazer. É assim que a gente faz. A gente abençoa as pessoas. O cristão tem que ser uma bênção onde ele for. E primeiro com amor, não é você chegar já querendo... Não, daí é invasivo. Primeiro é amando a pessoa. E quando ela te perguntar, por que você fez isso por mim? Você diz assim, porque Cristo mandou. Quem é esse Cristo? Aí abriu a porta, né? Nós temos que estar preparados para respondermos a razão da esperança que há em nós. E se tem resposta é porque tem que ter pergunta. Se não tem pergunta, para que resposta? Então, queridos, vamos abençoar as pessoas. Ir até elas, trazer elas a Cristo, torná-las discípulas e depois elas farão outros discípulos. Pastor, Deus lhe abençoe na mensagem final. Deus lhe use poderosamente. Pastor Henrique, alguma consideração? Bem simples, direto. Acredito que na última pergunta, a ideia e a certeza de que Jesus Cristo estará conosco.
nos ajuda a entender que nós precisamos ir. E o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo prometeu, nos auxiliará naquilo que nós precisamos falar. Então o medo se desfaz de falar, de pregar, de ser um discipulador, quando nós temos a certeza de que Jesus Cristo está conosco. Acho que é essa certeza que eu gostaria de enfatizar. Amém. Então, pastor, a palavra segue com o senhor. E nós nos despedimos por aqui para deixar o pastor à vontade. Um bom sábado a todos e que Deus abençoe. Muito bem, não vou fazer o sermão, tá, pessoal? Vou encerrar aqui, então não se assuste. Mas abra aí Mateus capítulo 5, verso 13. Aí a gente consegue fazer o fechamento da nossa conversa aqui sobre o discipulado. Mateus capítulo 5, verso 13. Eu poderia ficar só na primeira parte aqui, mas é interessante o que diz o texto aqui, né? E eu gostaria que você parasse para refletir um pouquinho. Diz assim: vós sois o quê? Vamos parar aqui. Eu poderia continuar aqui e dá para mencionar. Eu vou usar ainda lá, tá? Vós sois o sal da terra. Certa vez, na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ele se viu numa situação bem delicada. A França tinha se rendido à Alemanha na guerra. A França já tinha entregue, né, a guerra para a Alemanha. E aí a Grã-Bretanha estava ali, né, tentando segurar as pontas e não entregar a guerra. E aí o que aconteceu? Winston Churchill teve uma ideia: eu vou pedir ajuda dos Estados Unidos. E ele então se dirigiu aos americanos e fez a seguinte colocação: dai-nos as ferramentas e nós conseguiremos ganhar a guerra, ou conseguiremos colocar a tarefa, né, dentro daquilo que nós havíamos prometido. Aquela mensagem, aquela frase de Winston Churchill, ela começou a rodar os Estados Unidos pelas ondas de rádio. E movimentou de tal maneira os americanos que impulsionou o governo americano a dar apoio para a Grã-Bretanha. E aí, quem conhece um pouquinho de história sabe que a Segunda Guerra teve um desfecho diferente, aí mudou todo o panorama. O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele nos colocou como ferramentas, Ele pode fazer o trabalho, Ele não precisa de nós. Mas Ele nos colocou no processo do discipulado para o nosso próprio amadurecimento, para o nosso próprio crescimento, porque ninguém é completo na vida cristã se não pregar, se não falar para outro, se não testemunhar para outro. E é por isso que ele diz: vós sois o sal. Só que dá para encarar o sal de várias maneiras. Você pode ver o sal fora do saleiro e dentro do saleiro. O sal fora do saleiro, ele tem um papel. Agora, dentro do saleiro, ele praticamente se torna inútil. Muitas vezes eu sou o sal dentro do saleiro. Eu não quero sair da igreja, eu não quero pregar, eu não quero falar para o meu vizinho, eu não quero falar para o meu colega de trabalho, eu não quero falar para o colega da faculdade. Aí Jesus diz no próprio texto, não é? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, diz o texto, a não ser para ser lançado o quê? Jesus diz assim: se você for um sal dentro do saleiro, que você não traz sabor na vida das pessoas, ele é tão duro, irmãos, eu não sei se você parou para pensar nisso, mas ele está dizendo assim: se eu sou um sal que não dou brilho, não dou gosto na vida das pessoas, eu não presto para nada. Então aí está a diferença entre membro e discípulo. Agora, dê uma olhadinha nesse ciclo aqui. Tá? Esse aqui é o ciclo que a gente tentou colocar as perguntas da classe da Escola Sabatina, das unidades, está tudo as perguntas mescladas aí, né, linkadas com o ciclo. Eu não vou entrar nesse detalhe aí. Mas olha só o que acontece muitas vezes com a gente, é a lei da adição. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina um evangelista que ganha 100 pessoas para Cristo por mês. Isso aqui é legal ou não? Sim ou não? Dentro do contexto de missiologia. Sim ou não? Claro! Nossa, como que todos nós gostaríamos de ter um evangelista que ganhasse 100 pessoas por mês na nossa igreja. Essa é uma colheita muito grande. Em um ano, essa pessoa ela vai ganhar 1.200 pessoas para Cristo. Se ela ganhar 100 pessoas por mês, em um ano ela ganha 1.200. Então, veja só, num período de 20 anos, ela ganhou quantas pessoas para Cristo? 24 mil. É bastante ou não? É legal ou não? É uma grande colheita para o reino de Deus, sim ou não? Sim, mas esse não é o plano de Deus. Esse plano aqui não está na Bíblia. Esse plano não é o plano que Deus estabeleceu. Sabe qual é o plano de Deus? É o da multiplicação. Olha a diferença, é cada um salvando um. É cada um de nós levando uma pessoa para Cristo. Vamos colocar num ciclo de um ano, já que eu estou fazendo a conta aqui no ciclo de um ano.
Então, eu levo, você leva, cada um de nós leva uma pessoa para Cristo e torna ela missionária, porque não adianta eu só levá-la para Cristo e tornar membro. Isso acontece muito. Isso também não está legal. Não tem a ver com o ciclo discipulado. Então, agora, um discípulo leva outro e aí o outro ganha outro. A cada um dos 2 discípulos ganha e treina uma pessoa no ano seguinte. Olha só como é que fica a conta. Vamos pegar os mesmos 20 anos. Então, no primeiro ano eu ganho mais um, nós somos 2. Esses 2 começam a pregar e falar de Deus, né, através de sua vida, no convivência com as pessoas. No outro ano eles ganham 4, no outro ano 8, no outro ano 16, e assim vai, 32, 64, papapá. Até quando chega a 19 anos, eles ganharam 524 mil pessoas, porque é cada um salvando um. Aí no período de 20 anos, quanto esse plano, um ganhando um, vai ter? 1.048.000. Qual era a conta do outro lá? O que é melhor, 24 mil ou 1.048.000? Você percebe? Nós não podemos permanecer no plano da adição. Nós estamos no plano da adição muitas vezes. Nós temos que ir para o plano da multiplicação. Cada jovem ganhando outro jovem, cada desbravador ganhando outro desbravador, cada mulher ganhando uma mulher. Queridos, esse é o plano que Cristo estabeleceu. Só que nós não podemos deixar a vergonha e o medo nos atrapalhar. Um evangelista levaria 873 anos para ganhar esse mesmo tanto de 1 milhão naquele plano da adição. O que é melhor? Jesus disse, vós sois o sal da terra. E eu termino contando a história de Agnes. Agnes, um dia ela estava andando no trem. E quando ela estava no trem, ela sentiu um forte desejo de trabalhar pelos pobres necessitados. E ela é uma pessoa cristã, uma pessoa, não é? Procurava ser próxima de Deus, e ela então agora sentiu que era como se o Espírito Santo estivesse falando com ela, e ela tomou uma decisão ali dentro daquele trem. Ela disse assim, eu vou agora trabalhar, não é, nos lugares mais remotos da Índia, e vou para lá, e vou trabalhar com os pobres, com os necessitados, e ela começou a fazer esse trabalho. E Agnes então agora começa a trabalhar com crianças analfabetas, não tinha uma lousa, não tinha uma escola, não tinha nada. E ela começa agora a ensinar as crianças a aprender a ler numa choupana que não tinha nem um piso, era chão batido, e ela escrevia ali com a ajuda de alguns pedaços de madeira as letras, e ensinando as crianças ali as contas, tudo através daquele quadro que ela havia inventado no chão. Anos mais tarde ela resolveu trabalhar com pessoas moribundas da rua, tirar pessoas da rua, maltrapilhos, e ela conseguiu fazer um trabalho maravilhoso com isso. Depois ela começou a trabalhar com crianças também rejeitadas, até que por fim da sua vida ela trabalhou com leprosos e com crianças que tinham retardamento, não é? Para aprender. Em 1978 ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E Agnes, que é mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá, ela então agora recebeu o microfone para falar. E disseram para ela, depois que entregaram o Prêmio Nobel da Paz para ela, disseram assim, fale algumas palavras. E ela disse o seguinte, eu dedico tudo o que eu estou recebendo aqui, as honrarias que vocês estão me dando, às pessoas que são deixadas de lado na sociedade. Porque eu fui apenas uma caneta, diz ela, apenas uma caneta nas mãos de Deus. Eu fico imaginando se eu e você nos tornássemos uma caneta nas mãos de Deus. Quantas pessoas nós abençoaríamos? Muito da depressão, muito dos males que nós temos hoje é porque nós estamos voltados somente para o nosso umbigo. E Deus está dizendo assim, pregue, fale para os outros, fale do reino de Deus, fale que Jesus vai voltar, fale do amor de Deus. Ela disse, eu fui apenas uma caneta nas mãos de Deus. Nessa manhã eu quero fazer um apelo para você. Seja você também uma caneta nas mãos de Deus. Deixa Deus dirigir a tua vida. Tem vizinhos teus que estão lá na rua que você está e que precisam ser salvos e Deus te escolheu para você ser uma caneta nas mãos dele. Tem parentes seus que você precisa falar do amor de Deus. Você precisa ser o sal. Tem colegas seus, tem pessoas desconhecidas, mas eu e você precisamos ser uma caneta nas mãos de Deus. Nessa manhã eu gostaria de fazer esse apelo para você. Quantos de nós gostaríamos de ser uma caneta, ser o sal, ser a luz? Quantos de nós gostaríamos de deixar de olhar para os nossos interesses e começar a olhar para os interesses de Cristo Jesus? Ide e fazei discípulo. Foi isso que Jesus nos ensinou, mais nada. É tão simples que a gente complica. Ide e fazei discípulos. Eu quero fazer o primeiro apelo aqui, para os pais.
Quem é o primeiro pai, a primeira mãe que gostaria de dizer nessa manhã: eu vou ensinar meu filho a ser um missionário, eu vou ensinar minha filha a ser uma missionária? Eu gostaria de ver você em pé, porque eu quero orar por você. Somente os pais agora, aqueles que vão dizer assim: eu vou, a partir de agora, se eu não estou fazendo, e se eu já estou fazendo, eu vou dar continuidade, mas eu vou ensinar meu filho a ser missionário, a ser um discípulo de Cristo. Eu vou estudar a Bíblia com ele, eu vou levar eles nos estudos bíblicos que eu dou, eu vou levar nas visitas, eu vou trazer nos cultos de domingo e quarta-feira, para mostrar para eles que as coisas de Deus têm valor. Amém. Amém por isso. Creio que o pessoal do Ministério da Família deve ficar feliz por ver vocês aqui, porque as estatísticas mostram que a Igreja Adventista poderia ser maior se os pais tivessem cuidado somente dos filhos e não deixado eles saírem da igreja. Hoje as estatísticas da Igreja Mundial, da Conferência Geral, nos dizem isso. Nós poderíamos ter mais membros do que temos se os pais simplesmente tivessem cuidado dos filhos. Os pais, infelizmente, no geral, não fizeram discípulos. Agora eu quero fazer um apelo aqui. Cadê os líderes dessa igreja? Eu quero ver aqui os líderes que lideram essa igreja. Quantos de vocês gostariam de dizer assim: eu quero ser um discipulador, eu não quero ser apenas um montador de programas, eu quero botar minha igreja para a rua, eu quero botar minha igreja para salvar o mundo. Quero ver os líderes aqui. Vocês podem vir à frente, líderes. Nós temos mais responsabilidades e a gente precisa tomar atitudes mais sérias aqui, porque nós temos um peso maior sobre as nossas costas. Nós precisamos fazer todas as ações da igreja voltadas para cumprir a missão. Não adianta ter departamentos que não cumpram a missão, departamentos que andam desunidos. A desunião é uma semente do diabo e você não pode deixar isso. E nós, líderes, temos que nos unir para cumprir a missão. E amém porque vocês estão chegando aqui. Deus está nos dando essa incumbência. Agora, eu quero convidar o restante da igreja. Quantos gostariam de fazer discípulos a partir de então? Aceitar o chamado que não é de um pastor falho, não é de uma igreja, mas é do próprio Cristo, do próprio Senhor e mantenedor da vida. Eu quero convidar você a ficar em pé também. Você que é jovem, você que é juvenil, você que é membro dessa igreja. E nós estamos agora, nessa manhã, nos comprometendo com o céu, de cumprir a grande comissão e fazer a roda do discipulado realmente andar à frente. Vamos orar? Amantíssimo Pai que está nas alturas do céu, nós estudamos um pouquinho aqui sobre o discipulado de uma maneira diferente. A tua serva disse que nós temos que tirar de vez em quando sábados para conversar através não de um sermão, mas de metodologias diferentes, como do ensino, e fizemos isso hoje, cumprindo aquilo que a tua serva disse na inspiração. Hoje foi um pouquinho diferente, mas nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Mais ensino e menos comunicação, talvez, mas mais ação e menos discurso. É isso que nós precisamos. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui nos comprometendo contigo a discipular as pessoas que nos odeiam. Os pais estão se comprometendo aqui a ensinar Bíblia para os seus filhos, a comprarem a lição da escola sabatina, a trazer os filhos na igreja, nos domingos, nas quartas, não importa que hora tivermos cultos. Os pais estão dizendo: nós vamos colocar o reino de Deus no coração de nossos filhos. Eles estão dizendo que vão levar os filhos nas visitas missionárias, que vão fazer de tudo para que esses meninos e meninas se tornem grandes pregadores da tua palavra. Querido Deus, aqui estão os teus líderes da igreja. Eles estão aqui dizendo que vão fazer de tudo, investir tempo, recursos para que esta igreja discipule também. E aqui estão jovens, juvenis, crianças que também estão se comprometendo com isso. Que o Senhor nos ajude a sermos o sal da terra e que nós possamos, Pai, deixar de ser membros para sermos discípulos na essência da grande comissão. Fica conosco, derrama o Espírito Santo sobre nós. Abençoe o restante desse sábado, que é festivo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.